oitavo ano, vamos continuar então calculando aí o volume dos prismas, tá? Lembrando que para calcular o volume do nosso prisma, precisamos saber calcular, é só saber calcular a área da base vezes a altura. Portanto, o volume do prisma é a área da base vezes a altura, tá? Para calcular o volume do prisma, você depende da área da base dele, tá? Você tem que saber calcular a base para obter o volume. Muito bom, e no nosso exemplo 2, é um exercício legalzinho também. Ele fala o seguinte: um prisma retangular tem como base um retângulo com a área de 12,5 centímetros quadrados. Sabendo que o volume desse prisma é 20 centímetros cúbicos, qual é sua altura em centímetros? Pessoal, então coloquei aqui para vocês a fórmula para calcular o volume do prisma, área da base vezes a altura. Já falei para vocês que para calcular o volume de qualquer prisma, precisamos saber calcular o que? A área da base da figura, a área da base do prisma, tá? Como o prisma é retangular, a área do retângulo é base vezes a altura. Perfeito. Tá? Veja bem, nesse exercício é diferente, ele quer essa área aqui, ó, tá? Ele já deu que a área vale 12,5 centímetros quadrados e deu o volume, ele vai querer o quê? Só o H, que é a altura. Lembrando que o volume de um prisma retangular é comprimento vezes largura vezes altura. Tá? Então, como é que nós vamos fazer esse exercício aí? A fórmula é essa aqui, ó. O volume do prisma dá para fazer de várias formas, tá? Vamos fazer o seguinte, o volume do prisma é 20, ó. 20 centímetros cúbicos é igual. Pessoal, a área da base ele deu, que é 12,5. 12,5 centímetros quadrados vezes a nossa altura, ó, que é o que a gente quer encontrar, tá? Eu só substituí os valores aqui, ó. Ele deu a área o volume do prisma, que é 20, a área da base, que é 12,5. Queremos encontrar a altura. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Isola a altura. Ó, coloca 20 aqui. Centímetros cúbicos. Passa o 12 dividindo. 12,5 centímetros quadrados, tá? Portanto, a altura vai ser igual, pessoal, 20 dividido por 12,5. A altura desse prisma vai ser 1,6 centímetros, tá? 3 menos 2, 1. Divisão de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, tá? Então, veja que tranquilinho, ó, esse exercício. Não precisou utilizar, como no outros cálculos. Por quê? Porque ele já deu tudo. Ele deu o volume, deu a área da base, a gente quer descobrir a altura. Descobrimos a altura dele, 1,6 centímetros, tá? Agora, eu vou fazer com vocês de um segundo jeito. Qual é o segundo jeito que nós podemos calcular isso aqui no nono ano? Podemos calcular fazendo o seguinte. A fórmula era essa daqui, ó. Volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Como nós queremos a altura, era só isolar o H, ó que fácil. Ó. O volume do prisma, pega a área da base e passa dividindo, ó. E terminamos o problema, tá? Por que terminamos o problema? O volume do prisma é 20, foi o que a gente fez. A área da base é 12,5. 20 por 12,5 dá 1,6. Vai dar o mesmo resultado. Ah, legal. Então é bem tranquilinho, tá? Não tem muito segredo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar. Tchau.